Olá! A partir desse momento falaremos sobre preposição, tá? Nós utilizamos um pedacinho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças para compreendermos que a preposição é uma palavra, um termo, na verdade, invariável, porque ele não tem essa flexão de gênero e nem de plural, e nem de número, aliás, e que liga uma palavra a outra. Sempre liga uma palavra a outra, certo? Então, veremos como isso acontece. Eu vou ler nesse trecho e depois a gente vai ver mais para baixo quais as principais preposições. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto à sua mãe cuidados especiais, incluindo-se alimentação pré e pós-natal. A criança terá o direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Então, esse trecho que nós lemos do princípio 4, tá? Todas essas palavrinhas que estão em negrito, elas são as chamadas preposições. Temos mais? Sim, temos mais, certo? Temos outras. Aqui embaixo, na página 74, 75, ó, nós encontramos alguns exemplos das principais, tá? A, ante, perante, com, contra, trás, em, entre, para, por, sobre, desde, sob, após, sem, até e de. Vejam, percebam que elas não têm modificação nem de gênero e nem de número, tá? E elas são as principais utilizadas para usar uma palavrinha ligando a outra, tá? Então, ó, a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência, são chamadas de preposição. As preposições são invariáveis, que foi o que eu falei, né? Não são flexionadas nem em gênero e nem em número, tá? As principais delas são essas que a gente já viu o exemplo, tá? As preposições podem estabelecer um sentido de posse, de modo, de oposição, de lugar, de material, de causa, etc. Observe mais um exemplo. As bonecas de Clara. Relaciona bonecas e Clara, indicando a posse, para a gente saber que as bonecas eram de Clara. Ficam em prateleiras, ó, relacionam que ficam, né, e prateleiras, indicando o lugar em que eram guardadas essas bonecas. E prateleiras de madeira, relaciona a prateleira e a madeira, tá? Para a gente saber o material de que era feito essa prateleira, tá? Então, sempre uma palavra ligada a outra, né, por meio da preposição, e elas sempre relacionam como é que eu vou dizer? Um sentido, tá? Uma hora de lugar, outra hora material, posse e esses outros que nós vimos aqui assim. Existem ainda as preposições que são chamadas de combinação e as que são chamadas de contração. A combinação seria quando eu não tiro, eu não perco nenhum som, nenhuma letra. É o exemplo do ao, né? Eu coloquei o a de preposição e juntei mais o o do artigo. Então, direito ao amor e à compreensão, certo? Esse trecho ao, ele é formado por uma combinação, tá? De duas palavrinhas, o a e o o. Eu não perdi nenhuma letra, nenhum som nessa combinação, tá? Enquanto que a contração, ela me determina isso, que eu junto, eu somo alguns sons ou algumas palavras e aí eu perco um pouquinho de outras. Por exemplo, né? Então, ó, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Esse dos
eu poderia estar compreendendo como sendo uma contração de mais os. Então, eu não falo de os pais e da sociedade, eu já junto esse de mais o os e formo a contração dos, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho alguns exemplos também, tá? Ó, as preposições, elas podem se unir de outras palavras, formando um único termo. A ocorrência dessa junção é denominada de combinação ou contração. Na combinação, a preposição a, ela se junta a outras palavras e as duas são pronunciadas. Veja o exemplo, né? Então, aqui, ó, o onde mais o a. Aí eu formo a palavra aonde. Vou aonde você quiser, tá? Então, aqui eu tive uma combinação, tá? Preposição mais o advérbio onde, tá? E aí eu formei a preposição aonde. E também na contração, onde as preposições elas se ligam a outras palavras e ocorre a alteração do som e da grafia. Observe, não nado nesse rio, nem que me paguem. Então aqui eu juntei o nesse, que foi a junção do em mais o pronome esse, formando então a preposição nesse, ok? Isso eu tenho uma contração, né? Eu perdi então esse em e esse. Eu não falo emesse, eu junto e escrevo nesse, ok? Então isso é chamado de contração. Aqui nessa página, ó, nós temos alguns exemplos, né, de contração e algumas classes gramaticais com que eu posso estar fazendo essas junções, né? Então, ó, ora com advérbios, ora com artigos, ora com pronomes e ora com pronomes pessoais, certo? Então, eu tenho toda aqui uma tabela. As principais junções são com de, com em e com por, tá? E aí eu tenho uma explicaçãozinha a respeito da crase, que é quando eu utilizo também uma preposição a e também um artigo a, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A preposição a, ela pode unir-se ao artigo a e aos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Essa união dá uma contração indicada pelo acento grave, ó, aqui nós temos o acento grave, recebe o nome de crase. Por exemplo, vou à Bahia curtir uma bela praia. Então, aqui eu tenho a junção, que eu vou a algum lugar, eu vou onde? À Bahia, tá? Então, eu juntando esse a de vou a algum lugar, juntamente com a Bahia, eu fico com dois as, né? Imaginariamente, dois as. E isso eu represento com o acento grave e chamo essa parceria aqui de crase. Entregue isso àquela moça, tá? Se eu entrego alguma coisa a alguém, certo? Vou entregar àquela moça. Então, juntando esse a de a alguém e aquela de aquela moça, eu tenho a preposição, também chamada de com crase, né? Aquela. E a mesma coisa acontece no comecei a dar valor àquilo que faço, tá? Junção de dois as, um sendo preposição e o outro o pronome demonstrativo aquilo, ok? Então, depois dessas explicações, nós temos mais exercícios a serem feitos, tá? Nessa página 77, tá? E aqui no finalzinho, ele vem com mais uma última explicação sobre locução prepositiva. Como a gente sabe, a locução sempre é formada por duas ou mais palavras, tá? Neste caso, é uma expressão constituída de duas ou mais palavras também e que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, de ligar duas palavras. Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Conheça mais alguns exemplos de locuções adjetivas, ou
prepositivas, desculpe. A fim de, abaixo de, dentro de, acerca de, além de, em vez de, antes de, ao invés de, junto de, ao lado de acordo com, perto de, tá? E assim, seguindo para 78, também temos mais exercícios, tudo a respeito de preposição, certo? Mas nós vamos fazer passo a passo. Então, neste momento, após a explicação, né, vocês farão as páginas, né, aqui, ó, 74 e 75, tá? E então faremos a verificação das respostas na nossa aula online, ok? Obrigada e até lá!